Graça e paz. Hoje quero compartilhar uma palavra de Deus que fica no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Você que está com sua Bíblia, está em casa, abra comigo, vamos fazer essa leitura. Está escrito: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que entram por ela. Amém? Vamos ler novamente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Jesus, em seu ministério sobre essa terra, ele falou muito sobre vida, falou muito sobre santidade, falou muito sobre fazer a vontade do Pai. E para o Senhor, ele sempre trouxe para os discípulos a mensagem de andar segundo a vontade de Deus. Ele sempre se preocupou em trazer uma mensagem aos discípulos que levassem ele a mudar a rota a qual eles andavam, para trazer a consciência de pecado, para trazer eles a consciência, a necessidade de arrependimento. E isso, para essa mensagem entrar forte em seus corações, Jesus, ele falava com palavras firmes, palavras que às vezes até parecia dura, principalmente no sermão que Jesus prega em João capítulo 6, que é quando ele está finalizando o sermão, os discípulos dizem: dura é essa palavra. Mas essas palavras, as palavras que são duras, as palavras que confrontam, que nos confrontam, são as palavras que geram vida. As palavras que trazem confronto são as palavras que geram vida. E a nossa preocupação como servos do Senhor é de trazer sempre as palavras que geram edificação, que geram vida, as palavras que são a verdade. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele escreve e diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente que pregue a palavra. Por quê? E ele continua dizendo: porque haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, e juntarão mestres para si mesmos, porque negarão a dar ouvidos à verdade. Então Paulo, ele fala assim: pregue a verdade. E Jesus, sabendo que muitos poderiam querer distorcer a verdade para talvez parecer um caminho mais atrativo, ele vai nesse capítulo 7 de Mateus, ele diz: não, embora alguns talvez queiram apresentar uma falsa verdade, uma falsa doutrina, que pareça até agradável aos ouvidos, que pareça até ser interessante, mas é só que há uma grande diferença que vai ter entre a verdade, entre a verdadeira doutrina e a mentira. Por quê? Porque o caminho da verdadeira doutrina é estreito. O caminho da verdadeira doutrina é o caminho que leva a vida, mas é um caminho estreito, é uma porta estreita, é um caminho estreito. Então qualquer mensagem que seja contrário à verdadeira doutrina, que seja contrário ao caminho estreito, uma mensagem que apresenta um evangelho que seja atrativo aos ouvidos, uma mensagem que apresenta um evangelho que talvez seja
que a gente acha que é agradável de ouvir, mas essa mensagem não é verdadeira. Essa mensagem não é verdadeira. A única mensagem do Evangelho que é agradável aos ouvidos é quando nós ouvimos da boca do próprio Jesus que seus pecados estão perdoados. Que essa é a mensagem que deve agradar os nossos ouvidos e agradar o nosso coração, que recebemos o perdão dos pecados e agora o caminho é um caminho que entramos por essa porta que é estreita, que leva à vida. E dentro desse caminho que é estreito, e essa porta que é estreita, que é o Senhor, e esse caminho que nós devemos trilhar, que é o caminho no Senhor, há alguns pilares que nós precisamos seguir, que agora, por fazemos parte da família de Deus, que fazemos parte do povo de Deus, é necessário viver dessa forma. É essa forma que Deus exige de nós. Que há um texto que diz assim, em João capítulo 4, com uma mulher samaritana, Jesus quando tem aquele diálogo com aquela mulher, e Jesus diz assim, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em uma tradução mais correta do texto, Jesus está dizendo que o Pai exige que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Que Deus, é assim que Ele requer para o seu povo. É assim que Deus ordena para o seu povo, para que andem na verdade, para que o adorem em verdade. Porque adorar a Deus em mentira não é adorar a Deus, é nos enganar, porque é uma adoração que não é recebida. Porque é uma das coisas que, às vezes, por causa de um entendimento que vem na nossa cultura, há-se às vezes o entendimento que nós podemos adorar a Deus de todo jeito, que nós podemos buscar a Deus de todo jeito, mas não. Eu queria que você refletisse um pouco que há cultos que Deus não recebe. E não se escandalize com isso. Há orações que às vezes nós fazemos que Deus não recebe, porque não é verdadeiro. Porque às vezes não é como Deus quer que façamos. Tem cultos que às vezes nós olhamos, fazemos, bem poderíamos fazer assim, poderia ficar melhor, mas você já parou para se perguntar, é assim que Deus quer? É assim que Deus quer? Então, é sobre essas coisas que Jesus fala nesse capítulo de Mateus, capítulo 7. Nesse capítulo 7 de Mateus, é sobre essas coisas, sobre andar na vontade de Deus, andar no caminho que o Senhor ensinou, no caminho que o Senhor exige que andamos. E dentro desse caminho, né, nesse percurso, temos algumas coisas importantes a observar, e uma delas é sobre as nossas palavras, sobre o que falamos. Dentro nós prestarmos um culto a Deus, e um culto contínuo a Deus, não somente é o culto quando nós se reunimos como igreja, mas o culto da nossa vida, que assim deve ser. A nossa vida deve ser uma vida prestando culto a Deus em todo momento, no trabalho, na nossa casa, na igreja, em todo momento nós prestamos culto a Deus, e para que o nosso culto seja recebido diante de Deus, Deus exige algumas coisas, que uma delas é as nossas palavras. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, na carta aos Efésios, e está escrito, Efésios capítulo 4, versículo 29, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, Deus não quer que saia palavras torpes da nossa boca, que não saia palavras frívolas, palavras que desagradem ao Senhor. Você já parou para pensar que às vezes você escuta coisas que Deus odeia? Você pronuncia palavras que Deus abomina?
Às vezes nós passamos despercebidos esse pensamento, que entendemos que Deus é amor, mas precisamos entender que Deus é justiça e que Deus é santo. E por Ele ser santo, Ele quer que andamos segundo a santidade dEle. Eu sei que somos pecadores e estamos em um corpo corruptível e não temos a capacidade de ser plenamente santos como Deus é santo. Isso na nossa natureza atual é impossível. Mas é só que Deus nos chama para andarmos segundo a vontade dEle. Então, no poder do Espírito Santo, uma vida diante de Deus, é assim que nós devemos nos esforçar para andar segundo a vontade de Deus e devemos vigiar com as palavras que nós pronunciamos. Devemos olhar o nosso vocabulário. O nosso vocabulário é um vocabulário cristão. As palavras que nós pronunciamos são palavras que fazem parte do vocabulário ao qual o povo de Deus deve ter. As palavras que estão em nosso coração, as palavras que nós devemos nos pronunciar, até quando estamos chateados, são de fato as palavras que Deus quer que falamos. Então é isso que Paulo escreve e diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas útil, as palavras úteis para edificação. E que essas palavras que não devem sair de nossa boca, elas devem ser substituídas pelas palavras que gerem edificação. E temos ao oposto disso, em Atos capítulo 13, versículo 15, que diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, falem. Ou seja, a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar cuidado com nossas palavras para que essas palavras gerem edificação. E essas palavras devem proporcionar encorajamento. Essas palavras que nós devemos evitar, elas não devem estar no nosso vocabulário, mas muito pelo contrário, devemos estar preparados para falar palavras de edificação, palavras de encorajamento, palavras que fortaleçam o povo, palavras que possam abençoar outras pessoas. Nós sabemos o quão difícil isso é. Isso é muito difícil por causa da nossa cultura, por causa que muitos de nós não nascemos em lar cristão e nós já temos uma bagagem em muito tempo na nossa vida, mas é só que é possível pelo poder do Espírito Santo. Quando Paulo escreve e diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele está se referindo à transformação do nosso ser. Então, sobre nossas palavras e sobre tudo aquilo que nós devemos caminhar para com Deus, o que é impossível para nós é possível porque Deus pode operar em nós. Deus tem poder para transformar o nosso vocabulário. Deus tem poder para fazer essa transformação poderosa em nossa vida, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então o que ele quer dizer? Você peçam a mim e eu responderei, transformando o ser de vocês, transformando vocês, mudando o vocabulário, mudando a natureza, mudando a natureza do seu vocabulário, mudando tudo isso e colocando em seu coração uma palavra segundo a minha vontade. Então dentro desse caminho a qual o Senhor nos chamou para viver, e que Ele diz: essa porta que vocês devem entrar, e é por esse caminho apertado que vocês devem andar. Das primeiras bagagens que nós devemos deixar é a bagagem do vocabulário torpe, a bagagem do vocabulário que é contrário à vontade de Deus. E é isso uma das coisas que nós devemos deixar e andar, sabendo o quanto é difícil, mas no poder do Espírito, assim Deus nos chamou para andar. Uma segunda coisa muito importante, que também está dentro desse caminho apertado ao qual nós devemos andar, são as omissões.
Quando dentro desse caminho apertado estou me referindo, porque não é fácil. Nem as palavras é fácil e nem as omissões é fácil, porque o caminho é apertado. Então, por ser apertado, todas as coisas pronunciadas aqui, elas não são fáceis por causa da nossa natureza. Mas é nesse desafio que Deus nos chamou para andar. É nesse caminho que Deus nos chamou para andar. E e a segunda coisa são as omissões. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, a partir do versículo 41, está escrito: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses meus pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Veja, esse é um pecado que a carta de Tiago também fala: o que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É um pecado de omissão. E veja só, eles não fizeram mal a alguém, eles só deixaram de fazer. Eles deixaram de fazer o que deveria ser feito, eles deixaram de fazer o bem. E nós que somos chamados para viver segundo a vontade de Deus, que somos chamados a passar pela porta estreita e andar no caminho estreito, nós somos chamados a não viver de braços cruzados, mas de andar em eterno serviço a Deus. E o serviço a Deus, ele vai muito além do serviço da comunidade local, da igreja local, mas é um serviço a qual o próprio Deus está vendo. É um serviço a coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E é esse serviço que é o mais importante. Esse é o serviço a qual muitos deixam de fazer porque não há uma recompensa terrena. Como ninguém está vendo, então aí nós às vezes deixamos de fazer, porque ninguém está vendo, então não há uma recompensa sobre essa terra, porque ninguém está vendo. Então é sobre esse terrível pecado de omissão que Deus os repreende. Pessoas que supostamente se diziam até ser crentes, se diziam até ser servos de Deus, mas eles deixaram de fazer aquilo que deveria ser feito. Já parou para se perguntar o que eu deixei de fazer hoje? O que eu poderia ter feito hoje? Qual foi a omissão que eu cometi hoje? Que eu poderia ter feito e não fiz? É sobre esse caminho estreito que Jesus fala. Sobre andarmos fazendo a vontade de Deus. De nos perguntarmos: Senhor, estamos fazendo a sua vontade? O que podemos fazer, Senhor? Nos ensina, nos orienta o que fazer. O que eu estou deixando de fazer? E assim passarmos a fazer. E já de contrapartida, no versículo 34, voltando a alguns versículos, Mateus 25, versículo 34, está escrito: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram.
Então, para esses, o que Jesus diz? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Ele está mostrando um exemplo desses que andaram no caminho, exercendo e fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Os que passavam de fato na porta estreita e foram no caminho estreito, praticando aquilo que era a vontade de Deus, servindo o próximo, amando o próximo, dando de comer ao necessitado, vestindo o que precisava vestir, visitando o enfermo. Eles fizeram o que precisava ser feito. Então é para isso que Deus nos chamou. Aí é para isso que Deus nos chama assim, nós que estamos de fato no caminho estreito. Vamos refletir sobre o que estamos fazendo. Se de fato estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos deixando de fazer. Vejamos que a primeira coisa são as palavras. A segunda coisa é sobre o que fazemos e deixamos de fazer. Eu não estou me referindo às obras más que nós fazemos e que nós praticamos e que no passado praticamos por não conhecermos a Deus. Não estou falando sobre essas obras, mas estou falando sobre as obras que às vezes deixamos de fazer. É sobre elas que o Senhor nos chama a refletir. Sobre no momento que nós olhamos tanto para a comunidade local, para a igreja, quando olhamos para nossa casa, quando olhamos para o nosso trabalho, quando olhamos a nossa vida para com Deus, a nossa vida diante de Deus, e nós vemos os desafios, e nós vemos aquilo que Deus coloca à nossa frente para fazermos, e às vezes nós olhamos e fazemos, não, acho que não é para mim fazer isso, eu posso fazer isso depois, eu posso fazer isso em outro momento. E quando Deus de fato nos mostra na sua palavra e diz assim, vocês que estão num caminho estreito, de fato fazem. Então quando nós fazemos, nós não estamos no caminho estreito. Isso é dura essa palavra, mas é a verdade. É a verdade. E todos nós somos confrontados com isso, tanto eu como você. Nós somos confrontados a essa verdade, mas nós somos confrontados por ela, não para abandoná-las, mas nós somos confrontados para nos arrependermos e mudarmos de direção e andarmos no caminho estreito. Quando olharmos para o desafio da nossa igreja, da nossa congregação, olharmos e dizermos, eis-me aqui, Senhor, para o serviço do teu reino, para ajudar no que for preciso na tua igreja, para servir ao Senhor de todo o coração, para exercer e ajudar em tudo que for preciso, para exercer o ministério do Senhor aonde eu colocar a planta do meu pé, porque o Senhor estará comigo. E é para isso que Deus me chamou. E a terceira coisa muito importante, que dentro desse caminho está também diante de nós, são as obras que nós praticamos. Eu falei sobre o que deixamos de fazer e agora sobre as que praticamos. Primeiro sobre as palavras, segundo sobre as omissões e terceiro as obras. E quais são as obras? Que obras são essas? Quais são as obras que Deus quer que nós devemos praticar? E quais são as obras que Ele não quer que nós não pratiquemos? Quais são as obras que Deus abomina, que Deus diz não façam, que Deus não vivam nesse caminho, não vivam dessa forma, não pratiquem isso? Que obras são essas? Em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, a partir do versículo 19 está escrito: ora, as obras da carne são manifestas: impureza sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É uma afirmação forte, mas é a verdade. Os que praticam essas coisas são os que não estão no caminho estreito, são os que estão no caminho largo, são os que estão no evangelho de entretenimento, naquilo que algum pregador ou algum pastor, ou quer dizer, um falso pastor, um falso profeta, talvez disse para eles: não, é só você andar por aqui, não tem problema nenhum. Esse é o caminho. Isso aqui não é um problema. Mas é só que o Senhor nunca ensinou isso. E é bem verdade que muitos pregadores que têm se levantado hoje, muitas pessoas têm se levantado hoje, que deveriam estar mais tempo estudando a Bíblia do que pregando, têm ensinado essas coisas. Têm ensinado que é tudo normal. E não é. E essas obras Deus abomina. Essas obras Deus odeia. Essas obras Deus não quer que o seu povo pratique. Essas obras são obras da carne. E nós devemos lutar com todas as nossas forças em crucificarmos a nossa carne, crucificarmos a nossa natureza com Cristo e viver segundo o Espírito. Como Paulo diz, que não vos embriagueis de vinho, não encheis das suas vontades, não percam a razão, mas enchei-vos do seu Espírito. Ser cheios do Espírito Santo é revestidos do Espírito Santo, sendo revestidos dos frutos do Espírito Santo, revestidos desse poder para viver conforme a vontade de Deus. E essas obras são as obras que Deus não quer que pratiquemos. Quando nós falamos sobre as omissões, são as obras que nós deixamos de fazer. E essas são as obras que Deus não quer que façamos. Deus não quer que vivamos nessas obras. Deus não quer que vivamos dessa forma. Deus quer que vivamos conforme o caminho a qual Jesus apresentou, o caminho estreito, o caminho da renúncia, o caminho que leva à vida. Esse é um caminho que leva à morte, o caminho que leva à separação eterna de Deus, o caminho que leva à destruição, o caminho que Paulo encerra dizendo nesse versículo, no versículo 21, na parte final do versículo, ele diz: os que praticam essas coisas, os que praticam essas obras, não herdarão o reino de Deus. Eles serão separados eternamente de Deus. E nós somos convidados ao Senhor, exortados por Ele, a abandonarmos essas obras, abandonarmos essa vida, abandonarmos essas práticas e vivermos praticando as obras que o Senhor requer de nós. Nós falamos sobre as palavras, falamos sobre as omissões e sobre as obras que Deus não quer que pratiquemos. E tem as obras que Deus quer que façamos. As obras que Deus se agrada que façamos. As obras que Ele nos chamou para praticar. Que são no versículo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo que recebemos na nossa conversão. Quando em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito que quando nós cremos no Senhor, quando cremos na palavra da verdade, somos selados com o Espírito. E esse Espírito, ele que agora habita em nós, ele vai gerando em nosso ser um fruto. E que fruto é esse? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, essas são as obras que Deus quer que nós pratiquemos, e que essas obras, elas não vêm de nós mesmos, mas é o fruto do Espírito que está em nós. E em quem está o fruto desse Espírito? Está naquele que creu na mensagem, passou pela porta estreita e está caminhando no caminho estreito. Então a esse é dado o Espírito, porque ele creu na mensagem e recebeu esse Espírito. E esse Espírito agora que está habitando nele, começa a combater todas as palavras torpes que falamos, ele começa a combater a omissão, porque passa a gerar amor dentro de nós, amor para com o próximo, amor para com a obra de Deus. Ele também passa a combater todas as obras da carne, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que agora nós somos filhos de Deus. E agora nesse caminho que nós andamos, esse fruto que agora está em nós, ele começa a combater e testemunhar por causa desse combate que agora estamos andando no caminho estreito. Quando Paulo diz eu combati o bom combate, é porque ele estava no caminho estreito e o Espírito Santo que estava nele combatia tudo aquilo que aparecia no seu caminho, que era contrário à vontade de Deus. Então, perto da sua partida, ele diz: de fato, eu agora sei que o Espírito do Senhor estava em mim, e depois de concluir toda a minha carreira, agora eu testifico que combati o bom combate, porque o Espírito que estava em mim testifica que eu sou filho de Deus. Então, para concluir, eu queria encerrar com um versículo de Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Ou seja, o Senhor se apresentou a nós, Cristo se apresentou a nós, e disse assim, e nos ensinou a verdade, e nos apresentar a verdade, e ele diz aqui: eu sou a porta estreita e o caminho estreito. E agora entre por esse caminho, que durante esse caminho estreito, grandes coisas vão acontecer. E grandes coisas vão acontecer porque o meu Espírito estará habitando em você. E agora você deverá renunciar, ouvindo a voz do meu Espírito, renunciar às palavras torpes, renunciar à omissão e praticar aquilo que Deus quer que pratiquemos. Renunciar às obras da carne e andar conforme o Espírito que agora habita em nós, porque é para isso que Deus nos chamou. E com essa palavra, Deus nos encoraja a abandonarmos tudo aquilo que desagrada a Deus e buscarmos andar em retidão diante com Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e estarmos orando, apresentando nossa vida diante de Deus. Pai amado Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, a tua graça e misericórdia que nos alcançou. Deus, e que nós, Pai, que ouvimos a tua verdade e cremos na tua palavra, entendemos, Senhor, que a porta é estreita, o caminho é estreito, e é por esse caminho, Pai, que nós queremos andar, porque é o caminho que o Senhor nos chamou para andar. Deus, e nós pedimos a tua bênção, pedimos força ao Senhor para andarmos nesse caminho, andarmos nele, Senhor, conforme a tua vontade. Que teu Espírito esteja sempre nos orientando a falar palavras, Senhor, de edificação e apartar da nossa boca as palavras torpes. Deus, e que nosso coração esteja sempre um coração de servo, pronto a servir, e não um coração omisso, mas sim um coração que está, Pai, para servir os nossos irmãos, servir a tua igreja, servir ao Senhor com alegria. E que em nosso coração, Senhor, esteja sempre o desejo, Pai, de abominar, Pai, as obras da carne, mas de andar conforme o teu Espírito, Senhor. Nos ensina a andar, Pai, sempre conforme a tua vontade. Que teu Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, esteja nos orientando em todo o tempo.
E é nesse poder, no poder do Espírito, que pedimos que o Senhor nos revista, Pai, da tua armadura, para que possamos andar e enfrentar, Pai, todas as ciladas inflamadas do diabo, para vencermos, Senhor, todos os dias a guerra, Pai, a guerra que há da nossa carne com o nosso espírito. Senhor, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor possa abençoar cada família que está ouvindo, abençoar a vida de cada um, e que o Senhor possa dar uma boa noite de descanso, que o Senhor possa trazer, Pai, no coração de cada um a reflexão dessa palavra, assim como o Senhor trouxe a mim, Senhor. Abençoa a vida de cada um no poder do nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos e a graça e a paz do Senhor.